Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é ouvir vozes. Vocês já devem ter visto no site do Senat, ou mesmo nesse canal do YouTube, alguma coisa sobre o grupo de ouvidores de vozes, sobre o movimento Intervoice, né? É importante a gente, para poder responder essa pergunta, a gente analisar o contexto aonde a pessoa que ouve vozes está inserida, né? Em alguns momentos na história, as pessoas que ouviam vozes eram consideradas como oráculos, né? Valorizado pelos líderes. Muitos líderes, eles cruzavam o continente para poder consultar esses oráculos que eram os ouvidores de vozes. Em outros momentos, a experiência de ouvir vozes era considerada como uma bruxaria, né? Foram queimadas pessoas na fogueira porque falavam que ouviam vozes. E em outros momentos, no momento atual, né, muitas vezes a pessoa que ouve voz é considerada como uma pessoa doente e que em alguns contextos, inclusive como uma pessoa perigosa, né? Então vocês veem a partir daí que ouvir vozes faz parte de o significado de ouvir vozes depende aí de uma construção social, né, de um contexto cultural em que ela esteja inserido. E é justamente por conta desse contexto, que em outro vídeo eu vou estar falando sobre isso, que essa pessoa que ouve vozes, ela tem o sofrimento, né? O sofrimento dela passa a ser potencializado aí por esse contexto, né? O que acontece é que de 4 a 7% da população mundial ouve vozes, ou seja, faz parte da experiência humana. Da mesma forma que nós temos pessoas de diversos tipos de cabelo, cores de cabelo, tons de pele, formato de rosto, né? Também nós temos várias formas que o nosso cérebro tem de poder simbolizar seus sentimentos, de poder funcionar, né? De poder lidar com as emoções. E as pessoas que ouvem vozes é uma pessoa que tem uma experiência diferente, né? Mas essa diferença faz parte aí de toda a diversidade do ser humano, né? É muito interessante quando a gente associa inclusive as vozes com os sentimentos. A gente poderia falar que as vozes seriam uma alucinação auditiva, né? Mas nós temos outras alucinações que são dos sentidos, né, que estão relacionadas também com o sentimento. Quem é que já sentiu um nó na garganta, né, um aperto no peito, um arrepio, né? A gente poderia falar que isso é uma alucinação sinestésica e que na maior parte das vezes está relacionado com algum tipo de sentimento ou que emoção que estejamos vivenciando naquele momento, né? É interessante também que no nosso vocabulário, na língua portuguesa, existem algumas expressões que nós utilizamos que tem a ver também, né, com a relação entre os sentidos e a emoção, né? Por exemplo, a pessoa pega e fala, e o sentimento, a pessoa pega e fala assim, olha, isso está me cheirando mal, né? E não tem cheiro nenhum diferente ali, né? Mas é uma forma dela simbolizar um sentimento que ela está vivenciando. Do mesmo jeito, eu estou vendo que isso não vai dar certo, né? E na verdade não existe nada de diferente naquilo que as pessoas podem ver ali, mas o sentimento de que aquilo não vai dar certo, a impressão que ela tem de que tem alguma coisa errada é simbolizada aí na fala dela através da questão visual, né? Então isso é muito cotidiano na experiência humana. O que acontece é que muitas vezes isso passa a ser patologizado e passa a ser considerado um problema para outras pessoas, né? E ouvir vozes, na verdade, é uma forma que a pessoa tem de lidar do cérebro dela funcionar, né? De lidar com os próprios sentimentos, de lidar com as próprias emoções, né? Isso não significa que, por fato de ser diferente, que ela não precisa aprender a lidar com isso. Do mesmo jeito que nós temos pessoas que são destras ou canhotas e as pessoas precisam ser treinadas para poder escrever, né? A pessoa que ouve vozes também ela precisa aprender a lidar com essas vozes, do mesmo jeito que a pessoa que não ouve vozes aprende a lidar com seus sentimentos, né? Então eu posso dizer que ouvir vozes faz parte aí da diversidade humana, faz parte da experiência humana, né? E que é uma experiência que não deve ser patologizada, né? Que não deve ser considerado como algo que coloca a pessoa num patamar inferior às outras pessoas, mas que precisa ser, talvez sim, cuidado para que isso não gere sofrimento e para que essa pessoa possa ter qualidade de vida. É isso, pessoal. Nesse vídeo, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Nós vamos ter outros vídeos que a gente vai tocar nesse assunto aí, aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Um abraço.